vai falar o tempo todo nessa disciplina, a gente vai falar ao mesmo tempo do conteúdo matemático e do ensino de matemática na educação básica, beleza? Tipo assim, eu acho que, como eu disse, por dois motivos. Primeiro, vocês estão no curso de formação de professores. Então, é legal vocês irem pensando desse ponto de vista de como ensinar desde o primeiro período. Se, em segundo lugar, eu acho que pensar dessa forma ajuda a entender o próprio conteúdo. Porque quando a gente vai pensar em como explicar para alguém, a gente não é legal. Quando a gente vai pensar como explicar para alguém, a gente pensa, organiza melhor as coisas na cabeça. Beleza? Tranquilo? Eu só preciso. Tá. Deixa eu ver o outro. Peraí. Caio, você como trocar de lugar? Aqui assim, pode ser? Se tiver, pode dar um para trás, ajuda ele, daí aqui na frente. Beleza, pessoal? Vocês acham que pode ser isso? Quer dizer, a gente começar resolvendo essa lista. E a partir daí, todos esses conteúdos, a gente depois, eu vou passando mais exercícios para vocês, tá? E aí depois que acabar essa lista, que isso vai demorar, eu acho, pelo menos umas 2 semanas. E aí vocês mesmos vão ver aquilo que vocês acham que precisa mais, que vocês têm mais dificuldade, que precisam aprofundar mais, e eu vou trazendo mais exercícios dele. Se vocês acham que isso aqui está de boa, a gente faz outra coisa, entendeu? A ideia, como eu falei desde a primeira aula, é a gente ir pensando juntos, tá? Beleza? E antes de começar, pedi também para o Romulo e para o Washington se apresentarem, que eles são a Bia, vocês já conheceram, né? Já eu sou o Washington, eu sou aluno de doutorado da educação da FJ, orientando o Vitor, mas eu fiz mestrado aqui em ensino de matemática e também estudei aqui na graduação. Então, assim, eu sei muito bem o que é estar sentado nessa cadeira que nessas cadeiras que vocês estão hoje, né? E eu senti muita dificuldade, né, com o cálculo, álgebra linear, enfim, que vocês vão ter, né, futuramente. E assim, eu acho que é muito importante vocês compreenderem a dinâmica do auxílio que vocês podem ter um com o outro. Eu acho que isso muda tudo. Eu tive muita dificuldade porque eu não conseguia vigiar a conta. E isso me travava muito. Então, assim, trazer essa cultura de colaboração, acho que vai mudar, assim, basicamente tudo na graduação de vocês. E tem várias dificuldades, né, além da acadêmica, a dificuldade de aceitação de estar aqui, né? Porque muitas vezes eu achei que eu não deveria estar aqui, professores meio que falavam isso diretamente ou indiretamente. Por ser negro, nordestino, sou da questão de Sergipe, né? Gay, enfim, então tem várias coisas, vários marcadores que eu entendia inferior, né? Algumas pessoas que estavam aqui. E assim, a todo momento eu pensava que eu deveria desistir, né? Por causa das dificuldades acadêmicas, de uma cidade no Rio, né? Quem tem bilhete único é uma coisa absurda, toda hora é pincelada, você tem que ir lá em Madureira, em Campo Grande para renovar, não sei o quê. Então, assim, são coisas que atrapalham o nosso estudo, né? Então, eu acho que essa colaboração, né, e essa forma que o Vitor tem feito aqui, de fato ter uma turma, uma abertura de falar com professores que não sabem alguma coisa, por mais
também se reconhecerem como professores de formação, né? Que isso muda assim completamente também. Ter um sentido que vocês estão fazendo aqui hoje muda completamente a objetividade de vocês hoje. Eu consegui ter uma determinação muito maior quando eu tive o objetivo de entrar no mestrado, né? Que já foi quase no final da graduação. E esse objetivo me fez ter essa resiliência de permanecer e ir lá, nas disciplinas, enfim. Então, assim, ter um objetivo final, né? Quero ser professor, quero dar aula para a escola, quero fazer mestrado, acho que pode ajudar muito também. E a gente está aqui para ajudar, né? A gente sabe como é essa dificuldade que vocês têm hoje. E é isso. Qualquer coisa pode falar. Bom, pessoal, alguns já me conhecem já, né? Para quem não me conhece, meu nome é Romulo. Eu sou estudante de mestrado, faço parte do matemática. Eu entro na UFEB, não ouvido, mas eu estou fazendo estágio na docência. Como vocês vão fazendo também, só que na docência muito simpática. Nas escolas, CAP, enfim. E, bom, basicamente, minha experiência é a escola de ensino básico, tá? Dou aula hoje em duas escolas privadas, né? Mas, enfim, eu tenho experiência com 6 anos, 4 anos, 7 anos, ensino médio, pré-vestibular, pré-vestibular social também. E entendo um pouco das dúvidas de vocês, porque não é um problema de vocês, é um problema do sistema. Tá? Então eu não se sinto culpado de explicar, eu não sei fazer uma demonstração, não é todo o sistema que continua aí. Tá? E é o que o Washington falou aqui. Nós estamos até uma aula falando que seria chato, esse degrau é maior. Então, assim, se vocês tiverem qualquer coisa, necessidade de gerar dúvida, não entendi como é que a vida no outro lado, e, cara, eu e ele estamos mais próximos de vocês para isso, para a gente estar correndo aqui, chegar na mesa, tirar dúvida, tá? Quase uma monitoria de vocês, para que vocês possam realmente ir para o cálculo com um fundamento tranquilo, tá? Vocês vão sem discrepâncias com grandes, tá bem? Então fiquem à vontade, pode chamar um monte de utilizado, não fica vergonha, na faculdade, tá? Esquece, a gente é educador matemático, a gente não tem essa ideia. Fechou? Eu acho que o Vitor já falou, mas se vocês estão aqui, vocês têm o direito de estarem aqui. E esse não deve para vocês mesmo, né? Para mudar a universidade E a sociedade. E assim, o que vocês veem daqui a 5 anos? Vocês estão fazendo o que daqui a 5 anos? eu quero responder. Mestrado. Fala, Eu não sei se é possível, mas eu gostaria muito de alguma forma ajudar no caso, a pesquisa da matemática também na tecnologia, porque acredito que muita gente acredita que a tecnologia é um atraso. Gera desemprego, mas eu acredito que a tecnologia é o futuro e acho que deve ser usada assim. Né? Eu queria muito também estar na área da tecnologia, sim, mais que bacharel, mesmo desenvolvendo as coisas para ajudar pessoas que realmente precisam e têm facilidade às vezes com tecnologia. Tem crianças com tablets e às vezes assim, entendeu? Mais alguém? Eu acho que se pode um pouco mais também, daqui a 5 anos, assim, refletindo de como vocês passam em algum, assim, chaves, assim. Só que a gente tem os colegas, né? Isso aí não depende só da gente. Depende da identidade. Mas eu esperava alguém falar assim, dando aula. Você já era esperado. Porque assim, pessoal, todas as matérias vocês começaram agora, né? Todas as matérias que vocês tiverem nos próximos períodos, tentem estudar o que vai ser de bom para vocês em sala de aula. Então, a postura do Vitor andando aqui, eu gostei dessa postura dele porque ele se fez mais amistoso. Eu gostei da forma dele escrever no quadro, porque ficou mais claro. Ele usou caneta vermelha com azul, ficou melhor. Isso tudo a gente precisa para a nossa cabeça. E aí fica mais fácil para o aluno entender. Se tudo ficou mais fácil para você entender, vai falar, não entender. Se colocar num lugar do outro, ele entender que ele
está quase no professor. Então, pega mais na frente do professor. Tá? Então, tudo que vocês puderem absorver para a docência, absorver. Tá? Vocês têm que focar nos conselhos do professor. Desde a graduação eu pesquiso questões raciais na educação matemática, né, como que isso pode influenciar no ensino e também no próprio currículo, né, como a gente pode modificar a matemática e a educação matemática, o modo de ensinar, através de outras, né, ideias de outros povos, de outras epistemologias. Então, na graduação eu pesquisei por que é tão difícil, né, a lei que obriga esse ensino de história e cultura africana brasileira chegar nas escolas, né, a partir da matemática. No mestrado eu estudei como que esse debate tem chegado em alguns cursos de licenciatura em matemática, mas eu foquei só no Centro-Oeste. E agora no doutorado eu tenho pensado por que quando a gente vai, né, na aula de matemática falar de uma questão social, por exemplo, questão de raça, de gênero, eu preciso necessariamente ensinar matemática com aquilo para validar essa ideia como algo válido da matemática. Porque, na verdade, curricularmente, são ideias que devem repassar todas as disciplinas, né? Independente do debate disciplinar, do conteúdo. Então, por que eu não posso falar sobre gênero e sobre questões raciais, sexualidade na aula de matemática, sem necessariamente falar de matemática? Parece uma obrigação ensinar alguma coisa para que isso seja útil. Então, estou caminhando um pouco para aí no doutorado, né? Não está fechado ainda, mas a ideia inicial é essa. Bom, minha pesquisa, minha monografia da TCC, eu fiz sobre educação financeira no ensino médio, fomentando a educação financeira, e agora a minha pesquisa do mestrado é o epistemicídio, ou seja, o apagamento dos conhecimentos africanos, matemáticos africanos no currículo, né? Então a gente só conhece só Aristóteles, Euclides, e antes disso ninguém estudava matemática. Então, na verdade, não. Existe muita coisa que você não aprender e explicar. Tem muito porquê de ter um apagamento, né? Tem muito político de por que apagar essa história negra da matemática. É um pouquinho disso. E essa lei que a gente está falando que pode ficar aleatória para vocês é a Lei 10.639 de 2003, né? Ela promove, né? Ela dá a vez para o ensino de africanidades no currículo escolar, tá? Independente de matéria, né? Ela começou sendo história, mas agora ela já é mais abrangente. Então, essa lei existe e não é praticada. Acontece muito, tá? Existem várias leis que existem e não são praticadas. Inclusive, na formação da pessoa, eu só fui conhecer no final da graduação, que existia essa lei. Assim, a gente faz um desenvolvimento de educação brasileira, né, que vai focar em legislação educacional, e passou o capítulo, eu não ouvi falar sobre isso. Só depois, na segunda do vídeo, né, pesquisando sobre matemática, eu escolhi para fazer um seminário, eu fui descobrir que existia essa lei a partir de um capítulo que falava sobre o teorema de Pitágoras e alguma aplicação africana em relação a isso, não específico exatamente. Mas assim, são coisas que, né, desde 2003 que isso já é obrigação, e mesmo a formação de professores tem dificuldade em colocar isso como algo que deve incidir na nossa formação. Então, é bom que vocês saibam disso desde o primeiro período, para que a formação de vocês tenha mais alinhamento com essas ideias. Só reforçando algumas coisas importantes que eles falaram. Primeiro, por essa questão, né, assim, vocês viram que ambas as pesquisas, isso está sendo muito pesquisado hoje na educação matemática, tem a ver com questões raciais, com a origem da matemática histórica, né, assim, porque essa origem histórica da matemática tem muito a ver com o racismo.
natural no Brasil. Né? Então a gente aprende, às vezes, uma história da matemática convencional que parece que a matemática foi inventada na Grécia. Né? E é por isso que vamos falar de epistemicídio, né? Que apaga o que foi feito no ano. Então tem muita matemática feita na África, no Oriente Médio, e que é apagada. Né? E isso determina, então, isso é importante vocês pensarem, porque principalmente que a gente está numa área que é chamada de uma ciência exata, eu não gosto desse nome, eu acho ruim esse nome. Isso não quer dizer que a aprendizagem de matemática, por ela ser rotulada como uma ciência exata, não tem nada a ver com essas questões humanas, né? Então, tipo assim, questões de raça, de gênero, afetam sim o ensino e a aprendizagem de matemática. Né? Por exemplo, essa questão de raça, como a gente falava, a questão de gênero também, né? As ciências ditas exatas são vistas como uma coisa mais apropriada para homens do que mulheres. E isso se constitui como um obstáculo para a aprendizagem. Tem muitas meninas que relatam o seguinte, tipo, falas assim, eu tenho que me esforçar muito para o professor reconhecer que eu sou outro que é um menino na mesma turma, entendeu? Então essas coisas têm a ver sim com o ensino e aprendizagem de matemática, e é bom vocês, como professores e professores de formação, daí pensando nisso. Beleza? Só uma curiosidade. Existe um item histórico, né, que a gente, pelo menos até hoje conseguiu catalogar, mais antigo, que tem os resquícios de matemática, é o osso de Lemon. E aí são uma tíbia de um antílopo e tem um risco. E aí esses riscos são na base sexagemal. Você não vê também esses termos, na base de números com 60 números. Tá? E aí hoje com computação gráfica conseguiram ali analisar um padrão, mas supõe que é um calendário anular que coincide com o ciclo menstrual. Então pode ser muito provavelmente primeiro matemático foi uma mulher a contabilizar os ciclos menstruais. Tá? Então assim, foi lá na área da África Central, no Congo, onde começou de verdade a humanidade. Então, quem está aprendendo isso na escola? Então, assim, são essas situações que a gente precisa começar a decidir. Mas a pergunta que aprendeu na escola foi sobre a origem da matemática ou a origem da vida humana? A origem de verdade, você aprende sobre Pitágoras, não aprende sobre Pitágoras? Não, eu não entendi Dessa história do isso. sim. Porque assim, isso não vai apresentar só um osso simplesmente para você. Mas quando eu apresento o sistema velho, eu posso poder apresentar uma situação dessa. Pitágoras não tirou da cachola o teorema. Ele foi formado em Cambridge, no Egito. É aquilo que a gente chama hoje de teorema de Pitágoras. Quando a gente vai falar sobre isso, até que daqui a pouco tem teorema de Pitágoras aqui, não é de Pitágoras, tá? Essa história é falsa. Assim. Na verdade, nem se tem certeza que Pitágoras tenha existido. Né? Na verdade, é mais provável que ele não tenha existido do que ele tenha existido. O que existia na época da antiguidade grega, mais ou menos no século VI a.C., era uma escola pitagórica, que tinha esse nome, mas não tem uma referência direta a uma pessoa Pitágoras, foi meio inventado. E nessa escola pitagórica não se estudava nem geometria. Então o teorema não é com certeza daí, já era conhecido muito antes por outros povos, como Mesopotâmia, no Quênia, que é o Egito. Então é uma história toda errada, diferente da Mágica. básica também, a fórmula que vocês, todo mundo sabe que é a fórmula de Bhaskara. Então, essa fórmula não é de Bhaskara também, só que Bhaskara é isso mesmo, tá? Só que essa fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, isso é só no Brasil que é conhecido assim, que alguém inventou essa associação, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Beleza? Bom, e outra coisa importante também que eles falaram, só para repetir, eu também já falei, não tenham vergonha de fazer qualquer pergunta, tá? Também por dois motivos. Eu acho que, primeiro,
a gente acha que uma pergunta é muito boba, muito elementar, e às vezes a gente acha que ela não é. Tá? A gente vai ver que essas coisas aqui, toda representação decimal, fração, tudo isso, a gente acha que são coisas bobas, e tem muitas coisas ali dentro. Então, às vezes, acha que é uma pergunta superficial, elementar, básica, e não é. Tranquilo? E depois, mesmo que fosse, vocês têm direito de fazer essa pergunta, beleza? E o que eles falam, vocês têm direito de estar aqui, e qualquer pergunta, às vezes a gente não tem acesso ao conhecimento durante a nossa vida escolar, não é por nossa culpa, né? Assim, como um deles falou, é porque o sistema, da escola, vários de vocês relataram, tiveram professores do terceiro ano, do segundo ano, então, assim, vocês trazem alguma defasagem da educação básica, vocês não são culpados por isso, então não tenham vergonha. É muito importante, eu gosto de frisar bem isso, que é muito importante para o andamento da nossa aula, vocês já podem falarem sempre, tirarem todas as dúvidas, beleza? Tranquilo? Então é isso. Vamos lá. Qualquer coisa vocês falam, tá? Olha só, pessoal, então. Já tem uma pergunta já. Eu vi na lista, no gabarito da lista, e estava a resposta dessa, eu achei que estava certo, porque, enfim, só que numa das respostas, assim, acho que na letra A mesmo, o raiz de 2 se contrai em duas posições. Ah, é? Sim, ele colocava, acho que na segunda e na terceira. E o raiz de 2 é 1,41 com os milhões. Aí, estava tipo entre, se não me engano, 1,4 e 1,42. Isso, esse que é o certo. Entre 1,4. Não, só que estava invertido. Então foi um erro de digitação. Aí o lá é como ele pode ser. Mas eu corrigi certo, tá? Porque eu vi, eu falei, pô, eu conheço as leis, estudou bastante. 1,41 já foi. O meu estava lá como errado, né? Eu aparelho. Então, aí eu falei, cara, essa aí é o que eu estava querendo saber. Então foi a digitação. Depois eu conserto. 2 raiz de 2 duas vezes. Então o certo raiz de 2 está entre 1,4 e 1,42, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas assim, se tiver alguma correção errada, vocês também podem avisar, mas na verdade nem importa muito, porque aquilo ali eu só devolvi para vocês saberem que vocês erraram e que vocês acertaram, tá? Aquilo não vai contar para nada. Beleza? Enfim, mas vamos lá fazer esse aqui. Aí daqui a pouco vai. No final eu boto a ordem certa. Mas esse pedaço é assim. O raiz de 2 é entre 1,4 e 1,41. Tranquilo? Tá? Então olha só. Tem várias coisas para falar sobre essa questão. Essa questão não teve um índice de erro muito grande, tá? Essa questão a maioria das pessoas acertaram. As questões que tiveram um índice de erro grande foram aquelas de área, aquelas de simplificar as expressões e a equação da reta, o item B, que a gente vai chegar lá. O item A era determinar a equação da reta, o item A era dada a inclinação do ponto, o item B era dado dois pontos. Esse item B tem muito índice de erro, tá? Enfim, a gente vai chegar lá. Sobre isso aqui, como eu falei, tem muitas coisas para a gente observar. Tranquilo? Bom, primeira coisa, vamos dizer assim, a maneira, o exercício é para ordenar esse número. Tá? A maneira mais fácil de ordenar os números é pela representação decimal. Tranquilo? Tá certo? Porque aí é mais fácil de comparar. Mas também é possível comparar, por exemplo, duas frações que têm o mesmo numerador e que têm denominadores diferentes. Tá? Vamos falar sobre isso também daqui a pouco, beleza? Tranquilo? E, como eu falei agora há pouco, como é que eu sei que o raiz de 2 está entre 1,4 e 1,42? Porque a raiz de 2 é 1,4 entre 4 e 1 alguma coisa. Porque é um número racional, né? É um número racional. Então,
Exatamente. Sobre isso, também tem várias coisas para a gente falar, né? Primeiro, os números, como vocês talvez já saibam, os números racionais. O que são os números racionais? Estou falando assim, no preâmbulo, tá? Depois de tudo isso eu vou detalhar mais. O que são os números racionais? Da onde vem a palavra número racional? Razão. Certo? Na verdade, esse nome, número racional, também pode enganar, tá? Porque os números racionais, ele está certo, como o Marcelo falou, ele vem da palavra razão. Mas na verdade, os números racionais são aqueles que são frações. Tranquilo? Nem toda razão é uma fração. Certo? Porque, por exemplo, se eu escrever assim, raiz de 2 sobre 2, isso aqui é uma razão. Uma razão é uma divisão, uma comparação, digamos assim. Mas a gente só chama de fração quando é uma razão entre 2 números inteiros. Tá de boa? Isso? Tipo aqui, né? 3/3, 3/4. Essas são frações, né? Então, os números racionais são aqueles que podem ser representados como frações, né? Isso inclui todos os números inteiros, eu falo. Porque se eu tiver, por exemplo, o número 3, o número 3 é uma fração também, porque ele é 3 sobre 1. Beleza? Tá tranquilo isso? Pode falar qualquer coisa, tá? Como eu disse agora há pouco. Tá de boa? O quê? Oi? Não viu o quê? Esse número 3, ele também é uma fração, porque 3 é 3 sobre 1. Então, os números inteiros também são frações. Essa aqui não é uma fração, que a gente só chama de fração quando for um número inteiro ou um número inteiro, entendeu? Então, mais de 2 sobre 2 não é uma fração. Então, não é um número racional, esse é um número irracional. Esse aqui é um número racional, esse aqui é um número racional, esse aqui também, beleza? Certo? E quando a gente passa isso que o Eric estava falando, quando a gente passa para a representação decimal, os números racionais, ou eles têm uma representação finita, como é o caso desse daqui, ou eles têm uma representação periódica, tipo 1/3. Como é que é a representação de 1/3? 0,333. Beleza? Então é uma representação que ela é infinita, porém ela é periódica. Tranquilo? Porque tem uma coisa que se repete. Daqui a pouco, eu estou falando só algumas coisas, daqui a pouco a gente vai responder os porquês disso tudo. Por que é assim? Tá legal? Já a gente vai chegar lá. Beleza? Então, esse aqui é uma fração, a gente vai ver daqui a pouco que uma fração, quando a gente converte para a representação decimal, ela sempre vai ter uma representação periódica, sempre vai ter alguma coisa que se repete. Tá de boa? Já o número irracional, não. Tá? Se eu for escrever raiz de 2 em representação decimal, quanto é que fica? 1,41. Aí eu acho que é 0,487. Eu não sei se Ele você... se repete, agora. mas ele se repete só do olhando, ele se repete para sempre. Então, por isso que ele não é periódico esse número. Beleza? Eu só sei até aqui mesmo, tá? Agora, uma coisa sobre os números irracionais. Eles têm um padrão, mesmo se for constante, tipo, por exemplo, ele se repete a cada 1 milhão de números decimais ou não? Então, primeiro é o seguinte, ter um padrão não é a mesma coisa que se repetir, entendeu? Se um número se repetir, que a gente chama de ter um período, um período é uma coisa que se repete, mesmo que for 1 milhão de vezes, ele é racional, entendeu? A gente vai ver isso. Mas ele pode ter um padrão que não seja se repetir. Por exemplo, se for esse número aqui, 0, vou escrever assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esse número tem um padrão, concorda?
Tipo assim, porque eu estou escrevendo, cada vez eu vou colocar isso aqui acrescentando o próximo algarismo, tá de boa? Isso aqui é um padrão, tá legal? Mas não é um padrão periódico, porque o periódico é quando repete igualzinho. Aqui ele não se repete igualzinho, tranquilo? Agora, se ele se repetir igualzinho, ele é um número racional, mesmo que seja 1 milhão de vezes. Entendeu? Se for 0,129, aí até um número enorme, e depois começa de novo. 1, 2, 9. E se for assim para sempre, o maior que seja esse período, né, que é a parte que se repete, ele é um número racional. Beleza? A gente vai ver isso tudo aqui. Hoje. Eduardo. Não, eu só ia perguntar se ele também é periódico, falando, tipo, ele se repete da mesma forma, só que com números diferentes, tipo 0,142, 142, 142, sei lá. Se for assim, 0,142, 142, 142, para sempre, isso é extensão de periódico. Entendeu? Percebeu que isso aqui é um padrão, de certa forma, mas não é um padrão periódico. Então, o professor pode ter algum número que seja racional, que o ser humano não sabe que ele é racional, tipo assim, 1 milhão para a gente conseguir ser humano, só a máquina poderia ter assim. Às vezes nem é máquina, mas pode ter algum número que a gente quer dizer. Na verdade, assim, a gente conhece todos os racionais, porque os racionais são as frações, então todos os racionais. Só que pode ter números que a gente não sabe se ele corresponde a alguma fração. Tipo assim, tem alguns números, por exemplo, pi, certo? Pi a gente sabe que é irracional, tá legal? Como é que é a representação de pi? 3, 1, 4, 5, esse eu sei mais um pouco, mas depois eu não sei não, eu sei até aqui, beleza? Então, pi a gente sabe que é irracional porque é possível provar que esse número é racional, beleza? A demonstrar prova disso não dá para fazer aqui, é bem difícil, tá? Mas é possível provar, é possível ter certeza absoluta que por mais que eu continue escrevendo aqui, isso aqui nunca vai repetir, nunca vai ter um período, beleza? Agora, tem outros números, por exemplo, que são, por exemplo, combinações de pi, por exemplo, pi elevado a raiz de 2. Tem números desse tipo que ninguém sabe se ele é racional ou não. Entendeu? Ninguém sabe se isso corresponde a alguma fração. Então pode ter isso sim. Beleza, pessoal? Querem acrescentar alguma coisa? Tá ok? Eu já fiz o comentário para o primeiro livro. Uma das questões era para provar o pi. Eu fiz só metade só. Mas aí vai começar a ser isso. E se começar um período depois de um número que está parado, ele é chamado de antiperíodo, né? O número que tem antes do período. Aí Eu chamo de parte não periódico. Tá bom. Porque ele pode ser assim, né? Ele pode ser tipo um número assim. 0,2333333. Isso, exatamente. 2, 3, 3, 3, 3, 3. Então 3 é um período que só começa a ser a partir de um certo ponto. Esse aí também é racional, beleza, pessoal? Certo? Esse aqui também é racional, beleza? Tranquilo? Mas isso aqui eu chamo de parte não periódica. Na verdade, assim, esse rolante período, eu não gosto. Também uma coisa sobre, já para a formação de vocês como professor. Eu não gosto de dar excesso de nome às coisas. Porque eu acho que quando você dá muito nome, às vezes você complica uma coisa, complica mais do que aquela coisa tipo assim, fração. Que as pessoas falam fração própria, fração aparente, né? Não é importante, fração é fração, ponto. Eu acho que isso só é mais coisa para decorar, eu não gosto disso, entendeu? Então, eu acho que você se preocupar muito com essa nomenclatura. Se vocês quiserem, já não tem problema, tá? Mas só para vocês se sentirem obrigados a decorar isso, tranquilo? Tá?
a gente sabe que é não, só que a gente não vai conseguir demonstrar aqui, tá? Isso talvez mais para frente, mais no final do semestre, não hoje. Mas a gente pode mostrar que raiz de 2 é irracional, tá? Não é o outro, não. Mas em breve. Mas antes disso, eu perguntei para vocês a representação decimal de raiz de 2, que é essa aqui, 1,41, alguma coisa que você vai. Acho que é 41, 4, 2, né? Sei lá. Mas como você descobre a raiz de 2 dessas? Então, é isso que eu ia falar. Vocês sabem por que raiz de 2 tem essa representação? Porque isso é dado como uma folha decorada. Não é verdade? Eu acho, acho que é mais visualizado para mim. Mas o raiz de 2, eu acredito que é o número mais próximo que chega de multiplicar por ele mesmo, que vai dar 1,99, não? É por ali. Entendeu? Agora, do pi, a referência que eu já vi na internet, uma representação dele em cubinhos, onde os cubinhos vão crescendo e vão adicionando, que no caso eles decimais, em volta assim. Aí quando a imagem cresce, mostra o círculo. Porque cada vez que gira um número, cresce um pouquinho. No caso do pi. Então, mas com isso a gente vai fazer. Hoje, a gente pode chegar à representação decimal de raiz de 2. Beleza? A gente pode deduzir isso aqui. Como é que a gente chega nisso? Tá? Como é que a gente sabe o que são esses números? Para o pi isso é muito mais difícil. A gente também não vai fazer hoje. A raiz de 2 a gente pode fazer hoje. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Mais algumas observações sobre isso. Eu falei agora há pouco que pela representação decimal é mais fácil comparar o número. Tá beleza? Certo? Mas mesmo assim, pode ter alguns erros comuns que às vezes, quando a gente olha isso aqui, ó, 1,4 e 1,42, às vezes a gente lê um número assim. Então isso pode, essa forma de falar o número, pode induzir a um erro, que é o seguinte: como é 1,4 1,40, não, nesse caso não. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse 42 e esse 4, não, nesse caso sim. Esse 42 e esse 4 tem o que a gente chama de um valor posicional. Beleza? A gente, o nosso sistema de numeração, com o qual nós trabalhamos, o sistema de numeração conhecido como invarável, né, assim, ele é um sistema de representação decimal, beleza? Certo? E que ele tem uma característica importante decimal, que ele é de base 10. Mas além disso, ele é um sistema posicional. O que significa um sistema posicional? Significa que o valor dos algarismos depende da sua posição no número, certo? Beleza? Então, quando eu falo 1,4, esse 4 é 4 por quê? 10 são 4 décimos ou 1,40. Isso. E aqui, 1,42 vezes 42 é 42 por quê? Centésimos. Então, por isso que eu estava falando que a gente vai ver 4,42, mas não é 4,42, porque não é 4,42 a mesma coisa. É 4 décimos e 42 centésimos. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo isso? Tá? Quando a gente escreve no sistema posicional, vamos no número em qualquer 3 logaritmos. 123. Tá. Fala você. Uma pessoa só para. Meio disparo. Beleza, um ônibus vai para ele. Eu peguei muitas coisas na minha vida. Agora olha só, o que quer dizer
3, 3, 4, né? O que quer dizer esse número, na verdade? Isso aqui quer dizer 600 mais 30 mais 4. Tá beleza? Certo? Então, isso que quer dizer que os algarismos eles têm um valor posicional. Tá? Se a gente escrever, por exemplo, eu escrevi 3, 3, 3, 3, 3, 3, a gente está escrevendo o mesmo símbolo, mas cada vez esse símbolo tem um valor diferente. Esse 3 que está aqui não é 3, é 30. Né? O valor dele é 3 dezenas. Esse 3 que está aqui, o valor dele é 3 centenas. Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Fala, E os números negativos? Também tem valor posicional? também, os números negativos a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. É a mesma coisa, só que eles são espelhados, né? Assim, eles são refletidos em torno do zero. Tranquilo? Mas a ideia posicional é a mesma. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza? E os números que não são inteiros também, né? Igual, então isso aqui, o 1,42 é 1. Na verdade, a decomposição disso aqui é 1 mais 0,4 mais 0,02. Ou seja, 1 mais 4 décimos mais 2 centésimos. Tranquilo? Certo? E assim que eu sei que raiz de 2, como raiz de 2 é 1,41 alguma coisa, assim que eu sei que o raiz de 2 é maior que 1,4 e menor que 1,42. Beleza? Tranquilo? Porque se ele é 1,41 alguma coisa, quer dizer que ele não chegou no 1,42. Tá de boa isso? Tá certo? Tranquilo? E é exatamente essa ideia que a gente usa para fazer aquilo que eu vou fazer agora. Eu falei agora, como é que eu sei que o raiz de 2 tem aquela representação mesmo, entendeu? Como é que eu sei que o raiz de 2 é aqui, 1,41, tá? Tranquilo? Eu sei pelo seguinte, olha só, o que é a raiz de 2? Por definição, vamos chamar raiz de 2 de x, certo? Tranquilo? Se eu chamar a raiz de 2 de x, isso é a mesma coisa que dizer que a raiz de 2 é igual a 2, tá? Beleza? Tranquilo? Então, o que é a raiz de 2? Raiz de 2 é um número que, elevado ao quadrado, dá exatamente 2. Tá claro? Beleza? Só que não tem número inteiro que tem essa propriedade. Se eu perguntar a raiz de 9, quanto é a raiz de 9? 3. Como é que vocês sabem? Vocês fazem a conta. 3 vezes 3 me dá 9. Agora não tem nenhum número inteiro que você multiplica por ele mesmo, dá 2. Tranquilo? Certo? Então a gente tem que procurar por um número não inteiro. Tá de boa isso? Tá? Bom, aí a primeira afirmação que eu vou fazer, assim, eu vou procurar quem é esse número x. Eu chamei de x aqui, aleatoriamente, vou ver se qualquer letra. Eu vou perguntar quem é esse número x que quando eu elevo ele ao quadrado dá 2. Eu vou literalmente procurar esse número por tentativa e erro. Tranquilo? Então, a primeira afirmação que eu vou fazer, esse número x está entre 1 e 2. Como é que eu sei que ele está entre 1 e 2? Vou fazer, vou anotar isso aqui, ó.
em algum lugar tranquilo, certo? Ele está em algum lugar aqui no meio, tá certo? Tá? Tipo assim, eu estou chutando nele, então eu chutei 1 foi pouco, certo? Porque o 1 não chegou quando eu ia para o 2. 2 foi muito, porque ele passou do 2. Então vamos fazer outro chute. Então em algum número entre 1 e 2, faz como vocês não sabem isso aqui. Essa é a representação decimal. Pegou assim. Bom, então exatamente isso. Vamos fazer um chute. Então, para saber se esse chute é bom ou ruim, o que a gente vai fazer? Vai elevar 1,5 ao quadrado. Então, se eu elevar 1,5 ao quadrado, quanto vai dar? Pode fazer a conta aí para o calculador. A gente pode fazer a conta 2,25, beleza? Tranquilo? 15 quadrado. Que dá 2,25. Exatamente. Beleza, pessoal? Dá 2,25. Alguma dúvida aqui? Certo? Vamos lá. Tranquilo? Sim, eu perdi na sessão. Além dos números, Tá, você entendeu o quê? Por que 1,5 é 2? Não, como chegamos aí, entendeu? Não, esse 1,5 é um número entre 1 e 2. É um chute, poderia ser 1,4, poderia ser 1,6, entendeu? Ele é um chute. Como eu cheguei a essa conclusão aqui, esse x aqui é o raiz de 2, tá? Eu cheguei a essa conclusão aqui que o raiz de 2 está entre 1 e 2, então agora eu vou continuar procurando. Então eu vou chutar um número qualquer entre 1 e 2. Aí ele está lá no 1,5. Aí agora, como o 1,5 deu maior, aí reduzo a comparação ali do x. Aí no caso vai ser entre maior do que 1 e menor do que 1,5. Aí vai reduzindo até chegar. Então agora eu vou continuar chutando, tá? Vamos chutar mais um pouco. Tá? Até tem uma fórmula que eu não sei. É uma fórmula super complicada. Mas eu acho que essa maneira de ficar chutando é melhor que essa fórmula. Porque eu acredito que a fórmula é uma forma de resumir o entendimento da coisa. E quando você entende, é muito melhor. Mas existe uma fórmula para isso que é super complicada. E eu acho que essa coisa de ficar chutando, eu acho que ela ajuda também a entender o que está acontecendo. Entendeu? Por que a gente está procurando dessa maneira? Entendeu? É um chute mesmo, eu estou fazendo um chute. Mas não é um chute aleatório. Por exemplo, agora eu vou chutar 1,6, concorda? Porque eu já sei como o Eric falou, que ele está entre 1 e 1,5. Porque o 1 ficou abaixo e o 1,5 ultrapassou. Então vamos chutar de novo. 1,3. Então vamos chutar fazendo de conta, que a gente não sabe quanto é, tá? Se estivesse na escola, quando vocês estivessem ensinando isso para os alunos no nono ano, né? Que geral seria. Começa deles. Aí vai dar 1,69? Isso, 1,69, tá? Então aqui eu já sei isso aqui, ó. 1,3. Aí o 2 está entre 1,3 e 1,5. Beleza? 1,4. 1,4. Quanto dá 1,4? Ao quadrado. 1,96. Então, eu já sei que o raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, tá? Com isso, eu já posso ter certeza do seguinte, que repara, agora eu consegui 2 algarismos decimais consecutivos, concorda? 1,4 e 1,5.
da vírgula do raiz de 2 é o 4. Eu já posso ter certeza disso, porque ele está entre 1,4 e 1,5. Concorda? Tranquilo? Tá? A gente pode, para ajudar a pensar nisso, a gente pode também fazer uma representação disso, vou fazer aqui de baixo. Na reta, tranquilo? Eu vou representar aqui entre o 1 e o 2, tá? Aí tem que dividir isso aqui em 10, então eu vou conseguir. Beleza, pessoal? Certo? Então, com isso, eu cheguei à conclusão que o raiz de 2 está em algum lugar aqui, entre 1,4 e 1,5. Concorda? Está de boa isso? Certo? Então, ele é 1,4 alguma coisa. Certo? Entendeu? Tá? Ele não chega no 1,5. Então, agora a gente pode chutar. Vou apagar aqui. Olha só, só uma aviso. Se vocês quiserem tirar foto, pode tirar, tá? Porque isso aqui não aparece no vídeo, não aparece muito mal no vídeo, tá? Então quem quiser tirar foto pode tirar. Inclusive vocês têm já rosto usado. Eu não recebi, eu só tenho um grupo de produção a 4. Tem? Tem. Então vocês podem, quem tirar foto pode compartilhar com esse grupo. Se puder compartilhar depois, semana que vem, agradeço. Olá, só para que vem de checar Tem sim. o meu celular, eu tô sem WhatsApp. Ah, sim. Eu tô fora do vídeo. Mas eu vou continuar aqui, posso apagar isso aqui, né? Tá. Então agora a gente já tem certeza do algarismo dos testes do raiz de 2. Tranquilo? Tá? Agora vamos procurar o algarismo sem testes. Tá? Então agora eu vou chutar 1, já sei que começa com 1,4. Agora eu vou chutar 1,4 alguma coisa. Quanto vocês querem chutar? Tá, 1,42. Aí vamos calcular 1,42 ao quadrado. Aí faço o calculador aqui. Vou fazer essa conta. Não gosto de fazer conta, tá? Não, só os calculadores. Você de matemática não é. 2,0164. 2,0164, é isso? Tá. Então, pronto. Agora, o que isso aqui me diz? Que o raiz de 2, que eu estou chamando de x, está entre 1,4 e 1,42, concorda? Porque 1,42 tá. Isso, exatamente, passou. Tá? Então agora vamos calcular, vocês já entenderam a lógica, né, disso aqui, certo? Então agora vamos calcular 1,41 ao quadrado, que é o único que a gente poderia calcular mesmo. Vamos dar. É mais fácil, né? 1,9881. 1,9 o quê? 881. 881, beleza. Tranquilo. Então agora a gente já sabe que isso aqui, concorda? Beleza? Aí a gente já tem certeza que raiz de 2 é 1,41 a mesma coisa. Por quê? Porque agora, na posição das centenas, a gente tem dois algarismos consecutivos. Beleza? Certo? Se eu botasse, por exemplo, raiz de 2 entre 1,41 e 1,45, eu não poderia ter essa certeza, tá? Mas agora, como ele está entre 1,41 e 1,42, a gente já tem certeza que o algarismo das centenas é 1, tá? Então agora a gente poderia continuar isso indefinidamente, né? A gente acha que não precisa fazer aqui, né? Mas vocês já entenderam a lógica, né? Assim, agora a gente passaria o algarismo das centenas, não, centésimas, né? Fazer centenas. Agora a gente passaria para a próxima ordem, né? Dos milésimos e assim por diante. A gente poderia continuar isso aí. Tá de boa, pessoal? Então, é daí que a gente conhece
é a representação por raiz de 2, e a gente poderia calcular, por esse mesmo método, né, a representação decimal de qualquer número que tem representação, que é representado como raiz, né, que a gente chama de representação com radical. Por exemplo, em vez de ser o raiz de 2, poderia ser o raiz de 5, por exemplo. A gente faria o mesmo procedimento, concorda? Tranquilo? Tá? E poderia, em vez de ser o raiz de 2, poderia também ser o raiz cúbico de 2. Aí eu ia fazer a mesma coisa, só que eu ia levar ao cubo, em vez de levar ao quadrado. Tranquilo? Pessoal, eu tenho uma dúvida. Se eu fosse fazer a raiz de 3, como eu faria? Eu faria exatamente o mesmo esquema? Só que com 3 no lugar de 2. Entendi. Então eu botaria 1,2 igual a 1. Aí eu botaria, então, 2,2 igual a 4. Eu poderia continuar e fazer uma base tipo reta numérica. Mas aí você faria. Se eu fosse fazer o raiz de 3, exatamente a mesma coisa, só que eu vejo aqui que eu fiquei verificando quando passa ou quando não passa no 2. No raiz de 3 eu ficaria verificando quando passa ou não passa no 3. Entendeu? Beleza? Por exemplo, a gente até fez os pontos. Olha só. A gente pode posso apagar isso aí? Vai tirar uma foto. E aí, pessoal, tá de boa até agora? Então vamos lá. Posso apagar tudo? Só para responder a pergunta dela um pouquinho. Um pouquinho que a gente vai fazer até o final. Ó. Mas suponha que em vez do raiz de 2, eu estivesse procurando o raiz de 3. Certo? Tranquilo? Então eu vou chamar x de raiz de 3 e eu estou buscando então um número que elevado ao quadrado é igual a 3. Beleza? Certo? Pelo mesmo motivo, eu sei que esse número está entre 1 e 2, porque 1 ao quadrado dá 1, então está antes do 3, e 2 ao quadrado dá 4, que está depois do 3. Tá? Então eu já sei isso aqui. Aí eu faço essa conta aqui, tranquilo? 1,5 ao quadrado está antes ou depois do 3? Antes. Então tem isso medindo agora. E o raiz de 3 e 2. E aí a gente continua ali. Entendeu? Da mesma forma, pode não ser raiz quadrada, mas raiz cúbica. Aí a gente, em vez de levar o quadrado, levaria o cubo. Aí aquela conta ali não sei que pra gente, tá? Beleza, pessoal? Tá de boa? Tá? Alguém já tinha visto assim? Não sei desmembrado assim, não. Não sou detalhista assim, não. Então, acho que isso é uma coisa importante para vocês pensarem, porque muitas vezes os livros didáticos do ensino médio jogam isso aí, né? Para decorar. E isso que a gente acabou de fazer pode perfeitamente ser feito no ensino médio, concorda? Né? Inclusive fazendo a representação na reta numérica. Se fosse no ensino médio, vocês iam fazer mais pausadamente, mas dá para fazer. Isso aí não tem nada com o aluno do ensino médio, não. Tá? Aí eu fiz aqui a conta, aí eu fiz tipo assim, eu fiz de 1 para o 2 para 3. Aí eu fiz então, sei que vai dar vai cair em 1,5 e 2. Aí eu fiz 1,6 vezes 2. Elevado ao quadrado. Isso. Aí dá 3,2.
pessoal? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Tem várias coisas para fazer. Isso aí foi boa, tá? Então, é assim que eu sei que raiz de 2, então eu já sei uma parte disso aqui, né? Beleza? Tranquilo? Só que já está em ordem já, porque tem números menores. Oi? Mas já está em ordem já ou não? Ou você sabe? Só essa parte, né? Ah, tá. Não acabei. Vou olhar os outros também, tranquilo? Bom, agora quando tem duas frações. Quando tem duas frações, a gente vai passar essas frações para decimal também. Beleza? Tranquilo? Mas, como eu falei, passando para a representação decimal, é mais fácil a gente comparar o número justamente por causa do valor profissional. Que a gente alinha décimos com décimos, centésimos com centésimos, unidades com unidades, assim por diante, beleza? Tá? Mas essas frações aqui, a gente, por acaso, a gente pode olhar para ela e saber qual é maior, qual é menor, sem passar para o decimal. Nem sempre isso é tão fácil, tá? Mas nesse caso aí dá para fazer. Por quê? A gente tem que lembrar que quando a gente escreve uma fração, o que significa aquele que a gente chama de numerador e denominador? O denominador indica. O denominador indica quantas partes do numerador foi dividido. O numerador não. Pode ser o numerador também. Certo, tá certo. Estou dividindo. Eu posso pensar assim, eu estou dividindo 3 em 4 partes. Né? Tá certo isso também. Mas eu acho que é bacana você lembrar de outra forma que é equivalente a isso, é pensar em quantas partes. Você pode pensar assim, em vez de dividir 3 por 4, eu acho que essa ajuda a pensar em alguns casos. Você está dividindo a unidade por 4 multiplicando por 3. Entendeu? Que tipo assim, eu estou fazendo 3 vezes 3 quartos, 3 vezes 1 quarto. Concorda? Beleza? Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, que primeiro eu divido quantas vezes dividimos a unidade. Isso que eu estou falando aqui é equivalente ao que a Eric falou, tá? É porque como se a gente estivesse fazendo na conta de outra ordem. Tranquilo? Mas eu estou pensando aqui. Quantas partes são tomadas? Quantas partes nós tomamos? Então, o que eu quero dizer com isso? Que 3 quartos eu vou pegar, faz conta que esse retângulo aqui é uma unidade, tá? Então, eu vou dividir essa unidade em 4, faz conta que são 4 partes iguais, tá? E os desenhos são sempre horríveis, eles vão se acostumar com isso, mas faz conta que são 4 partes iguais. Então, eu peguei a unidade e dividi por 4 e eu tomei, eu considerei 3 dessas partes. Então, 3 quartos é isso. Concorda, pessoal? Tá de boa isso? Alguma dúvida? Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é assim: eu estou pegando 1 dividido por 4 multiplicando por 3. Tá? Isso é a mesma coisa que o Eric falou, que é dividir 3 por 4 direto. Tá? Mas eu acho que assim ajuda a entender mais o papel da. Dividido por 4 multiplicado por 3. Aí, no caso, se fosse como se fosse uma equação, um sistema, como que falaria? É uma expressão. A gente fala uma equação geral quando tem uma incógnita. Mas aí, você falou uso de 4 vezes 3. Eu estou fazendo assim, 3 quartos é 3 vezes 4, entendeu? É isso, é uma expressão
Isso é o intervalo. Mas olha só. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Isso aí permite a gente pensar, se eu tivesse assim, por exemplo, vou botar 3 sétimos e 5 sétimos. Eu estou colocando duas frações com o mesmo denominador. Todo mundo sabe por que tem esses nomes? Denominador e numerador? Denominador vem de denominar, de dar o nome mesmo. Então, o denominador é aquele que dá o nome à fração. Então, tipo assim, se o denominador tem pouco isso, mas assim, se o denominador é 7, é porque eu vou falar sétimos, certo? 3 sétimos. Então, o denominador é o que dá o nome de tal fração. E o numerador, numerar, é tipo contar, certo? Então, eu estou pegando 3 sétimos, é como se eu estivesse contando. 1 sétimo, 2 sétimos, 3 sétimos. Por isso que é numerador, tá? Então, quando eu tenho frações com o mesmo denominador, qual é maior? É aquela que tem um numerador maior, concorda? Certo? Porque eu estou pegando essas partes aqui, que são pedaços do mesmo tamanho, certo? Porque são sétimos, então são pedaços do mesmo tamanho, e eu estou pegando 5 sétimos e 3 sétimos. Então, isso aqui é maior, tá? Eu achava que era o contrário, porque quando o numerador era maior, eu pensava numa divisão, na verdade. Quando eu fazia a divisão, o que tem o menor na verdade o maior, na teoria, não? Então, mas você pode pensar como divisão também, tranquilo? Mas aí pensa assim, você está pegando 5 pizzas e dividindo com 7 amigos. Você está pegando 3 pizzas e dividindo com 7 amigos, né? Quem que vai dar um pedaço maior? Quando você tem 5 pizzas, entendeu? Então você beleza? Fala. Eu acho que também o pensamento de entender como uma unidade, não é, Júlia? Porque 5 sobre 7, se você, ele está mais, ele é um número maior, porque ele está mais próximo do 7 do que a base, porque isso significa que o 7 está mais perto da unidade, 7 então uma unidade. Como o 3 está mais longe visualmente, ele está menor. Uma unidade, se for olhar assim, tá certo. Beleza, cara? Beleza. Tá. Então, duas frações que têm o mesmo denominador será maior aquela que tiver um numerador maior. Exatamente, que é o caso ali. Então, quando eu tenho tipo essa aqui, que o numerador é igual, a maior é a que tiver denominador o quê? Isso. Por quê? Então, olha só. Meio é maior, 1/2 é maior ou menor que 1/4? Maior. 1/2 é maior que 1/4. Então, 3/2 é maior que 3/4. Beleza, pessoal? Porque o 4 divide mais vezes. Isso, exatamente. Tá tranquilo? Inclusive, 3/2 é maior do que 1 e 3/4 é menor que 1. Beleza? Tá tranquilo isso? Agora, quando a gente tiver frações que não tiver nem numerador nem denominador, tipo 5 sétimos e 4 sextos, sei lá, aí em geral não é tão simples comparar. Aí, em alguns casos você consegue comparar, mas aí de forma geral é melhor passar para decimal mesmo. Tá de boa isso? Tranquilo? Tá, então vamos fazer um intervalo. Sim. Que agora para dar tempo quem quiser ir lá comer, tá? Porque fecha que hora? Então, deixa eu ver que hora são. 7h45. Então acho que agora é uma boa hora para fazer um intervalo, tá? Porque em seguida a gente vai escrever isso aqui como número decimal, tá? Como é que número decimal não? Como representação decimal. Então como é que a gente escreve 3/4
como é que a gente faz essa divisão aí? Concorda? Beleza? Aí você lembra como é que a gente faz essa divisão? Você faz a divisão, vai dar um resto na primeira etapa. Na segunda etapa você faz o quê? Esse resto. Eu aprendi a fazer assim, eu já falei como o número 3, como o número 3 ele já é menor do que o 4, então a gente já começa com o pedido. Eu aprendi que você pede emprestado. Para quem você já pede emprestado? Tudo que você pede emprestado tem uma dívida. Ou seja, você adiciona um zero do lado do 3 e também embaixo do 4 adiciona um zero com uma vírgula. Como a gente está iniciando agora, então você adiciona o zero no início. Mas geralmente, como isso acontece ao decorrer da divisão, você pode só adicionar vírgula, não precisa adicionar o zero. Aí você faz zero, vírgula, agora você vai ter que achar o valor do 4, o valor mais próximo de 30. E continua com conta aberta, vai será tudo. Perfeito, mas justamente a pergunta é por que é 30? E aí a próxima etapa colocar um zero do lado do 3, não é isso? Por que a gente faz isso? Porque o número de multiplicado por 4 vai dar mais próximo de 4 seria 1, e como um código seria maior que 3, então multiplica por 0. Na verdade, vezes 4, 0. quando você coloca um zero, você está multiplicando por 10. Né? Porque, tipo assim, o 3 já virou um 30. E a pergunta